Eu confesso, meus irmãos, que essa campanha, ela não tem sido fácil. Nem para mim, que levantei, nem para meus irmãos que estão focados na campanha, né, que não quebrou nem sequer um dia. Não está sendo fácil. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele se levanta. Ele fica furioso com as nossas vidas quando ele vê que nós estamos com o nosso coração voltado para Deus, com o propósito de obter um milagre. E quando nós estamos focados com o propósito de obter um milagre, certamente que ele vai fazer de tudo. O inimigo, ele vai fazer de tudo para travar os teus caminhos, para colocar no meio da tua caminhada, para levantar pessoas dentro da tua casa para te entristecer, para te dizer: ei, desiste, que tu não vai conseguir não. Mas não é bem assim. Nós temos que colocar na nossa cabeça e no nosso coração que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que independente de qualquer levante do inimigo, quem está com nós é maior do que o que está lá fora. Aleluia. Eu te convido, meus irmãos, a abrir as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Aleluia, Deus. Não é fácil, meus irmãos, como a irmã Socorro falou, ser crente. Não é fácil. Quem diz que é fácil, está mentindo. Porque não é fácil, é difícil. Lutas vêm, problemas vêm, tempestades vêm, o inimigo se levanta. O inimigo não quer ver você de pé. O inimigo não quer ver você dentro da igreja. O inimigo não quer ver o teu milagre acontecer. O inimigo não quer ver tua vitória. O inimigo não quer ver a tua família unida. E não é fácil, irmãos. Seguir uma caminhada com Cristo, uma jornada com Cristo, não é fácil. Mas Deus é maior que tudo isso. Os irmãos que encontrarem, diga 4,16. 2 Coríntios. Na minha Bíblia diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O 17 vai dizer assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Aleluia. Isso na versão da minha Bíblia. Mas tem Bíblias que tem outras versões, que diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Aleluia, Deus. E o que eu entendo com isso, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, nesses 2 versículos, é que todos nós, eu e você, nós temos 2 homens dentro de nós, o exterior e o interior. É bem certo que o homem exterior que há em nós, ele envelhece, ele cria cabelos brancos, ele cria rugas, ele adoece, né? A enfermidade vem, a morte vem, claro, né? É certa para todos nós. Mas, contudo, esse nosso homem exterior, que vai se envelhecendo, dia após dia em nossas vidas, ele se corrompe, claro.
Mas se nós mantermos o nosso homem interior vivo, forte, e não corrompermos o nosso interior com Cristo, nós nos tornamos fortes. Nós nos tornamos fortalecidos dia após dia. Aleluia. Sabe, irmãos, não é fácil quando a enfermidade ela bate na tua porta. Não é fácil. O teu físico, o teu exterior, muitas das vezes ele não aguenta. É do ser humano, é humano que nós venhamos a nos falecer, que nós venhamos a nos entristecer, que nós venhamos a nos decair, que nós venhamos ficar fracos espiritualmente, porque o físico ele é abalado, ele é abatido. Mas nós temos que ter uma certeza de que o nosso homem interior que há dentro de nós, ele não pode se entristecer, ele não pode se enfraquecer com qualquer coisa, porque nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que sofreu por nós, um Deus que pagou um alto preço na cruz pelas nossas vidas. E quando eu me deparo com esses dois versículos que diz que o nosso sofrimento aqui na terra ele vai passar, ele é momentâneo, ele é leve, eu tomo isso para mim. Por quê? Porque Deus ele sofreu por nós. Deus ele sofreu muito mais que nós e suportou. Então por quê? Eu também não posso suportar, né? Por quê que eu vou deixar o meu eu, o meu espírito se abalar, se abater perante os problemas, as lutas, as tribulações, as dificuldades? Não posso, irmãos, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso. Outro dia eu estava vasculhando a internet e eu vi uma palestra que falava de um homem que era pastor, um homem que era para a sociedade, ele era um homem de alto nível, né? Um reverendo. E esse certo homem, ele estava com uma doença que ela abrange 99% da população no mundo, chamada depressão. Mas irmã Luana, um pastor com depressão tem, irmãos? Tem. Nós estamos sujeitos a isso, eu, você, qualquer um. Por quê? Porque infelizmente, irmãos, nós somos humanos, nós somos feitos de carne, nós não somos só espírito. E certa vez, esse homem se chamava Pastor Lutero, Reverendo Lutero, e a sua esposa se chamava Catarina. E um certo dia pela manhã, essa mulher acordou e olhou para a cama e viu o seu esposo altamente decaído, como fala aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Exteriormente ele estava triste, abatido, fraco. E ela olhando para aquele homem quase a desfalecer naquela cama, ela disse: meu Deus, até quando? E Deus colocou algo no coração dela para que ela viesse fazer, para ela tirar o esposo daquela situação. Era um pastor, irmãos, uma coluna da igreja. Você sabe que ser pastor não é fácil. Ser pastor acarreta um caminhão de responsabilidades. Um pastor, ele tem que lutar dia após dia
pela sua vida, pela vida da sua família e pela vida dos que estão na igreja. Aqueles que Deus colocou no caminho dele para que ele viesse cuidar. E aquela mulher, naquela manhã, ela se vestiu de preto, de luto, e foi para a cozinha fazer o café da manhã. E disse: Senhor, se for da tua vontade, vai com o teu Espírito Santo lá naquele quarto onde ele se encontra, toca nele, nem que seja uma vez, e traz ele até aqui em mim. E por incrível que pareça, irmãos, Deus, ele faz coisas extraordinárias que nós não conhecemos, não vemos. Depois é que nós vamos ver como a agir de Deus é linda em nossa vida. E aquele homem se levantou da cama e foi até a cozinha. E quando ele chegou na cozinha, ele viu a esposa toda de luto. E ele disse: o que é isso, minha filha? Morreu alguém da família? E eu não estou sabendo? Quem foi um dos nossos parentes que morreu? Me diga, pelo amor de Deus, quem morreu? Morreu alguém e você não quer me dizer? E ela simplesmente olhou para ele, bem séria, sem tarquenejar a voz, e disse: Deus morreu. Ele disse: o quê? Não pode. Deus morreu? Não, Deus não morreu, minha filha. Deus está vivo. Deus é poderoso. Deus é o dono dos céus e da terra. Deus, ele suportou a cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus, sentado lá, olhando por nós, livrando, curando. E ela disse: ué, então se Deus não morreu, por que você não se levanta daquela cama? Se Deus não morreu, por que você chora dia após dia? Aleluia. Se Deus não morreu, por que eu não vejo mais o sorriso nos teus lábios? Aleluia, glória a Deus. E com isso, irmãos, Deus levantou aquela mulher, dona de casa, esposa, usou ela como um canal usado pelo Espírito Santo para falar para aquele homem, aquele pastor, que outrora era a coluna da igreja, era um homem de oração, um homem que jejuava, um homem que buscava, um homem que os irmãos chegavam na casa dele e diziam: pastor, eu preciso de você agora. E naquele momento, aquele pastor, ele estava sem forças. Ele não tinha mais forças, porque o homem exterior dele estava fraco, abalado, abatido, entristecido. E o homem interior dele estava vivo. Mas por quê que aquele homem estava daquela forma? Ela não conseguia entender. E Deus usou ela para que ele viesse naquela manhã entender uma coisa, que na hora que eu ouvi essa história, eu também entendi. Deus, ele vive. Deus é vivo. Deus é poderoso. Deus, ele tem poder para tirar você da situação que você se encontra. Deus, ele tem poder para fazer um rebuliço na tua vida, para mudar o cenário, para mudar a história. Mas, irmão, não é tão difícil. Eu sei. É difícil. Não era para mim estar aqui hoje. Não era. Se eu fosse levar em consideração a minha vida de antes, o que eu passei, aos olhos do homem, não era para mim estar aqui hoje.
ministrando essa palavra. Eu não sou pregadora não, irmãos, sou não. Mas quando Deus levanta alguém e escolhe alguém para servir a Ele, Ele capacita. Ele torna pregador, Ele torna cantor, Ele torna pastor, Ele torna diácono, Ele torna até o escalão maior que possa existir dentro de um ministério, porque Ele é Deus. Aos olhos do homem carnal, antes eu era somente uma jovem que andava sem valor, mostrando o corpo, o pensamento no mundo. Aos olhos do homem carnal, eu era apenas um palhaço de palco, que ia, cantava, escrava de Satanás. Mas aos olhos de Deus, eu era alguém. Eu era alguém que Deus não tinha esquecido. Eu era alguém que Deus tinha um propósito. Eu era alguém que Deus tinha escolhido para hoje estar aqui ministrando essa palavra. E o que eu quero te dizer, meu irmão, com isso, é que o homem, ele te vê de uma forma, mas Deus, ele te vê de outra, completamente diferente. O homem, ele pode até dizer: ah, aquela mulher ali não é crente não, aquela mulher ali se faz, tá lá na igreja só por estar. Ah, aquele ali não vale nada, é um drogueiro, é um cachaceiro, é um papudinho, é um mendigo, é um alcoólatra. Mas aos olhos de Deus, você é alguma coisa. Quando Deus, ele tem um chamado na vida de alguém, quando Deus escolhe alguém e tem um propósito, você é alguma coisa. E com o passar do tempo, por mais que você se desvie do caminho, um dia Deus vai lá e resgata e traz de volta e te coloca na posição que Ele quer. Mas eu também te digo uma coisa: quando Deus, Ele resgata, Ele traz e coloca você numa posição, é porque Ele diz assim: hoje eu te escolhi, hoje eu te tenho como filho, hoje eu te liberto, e hoje você vai continuar